shit regardless. Sei que os meus colegas de graduação, futuros colegas de profissão, né, todos os demais presentes aqui, é uma honra estar de volta nessa casa que foi a minha casa por 5 anos, né, de graduação, Prof. Márcio. Vou tentar fazer uma apresentação breve aqui, tá? Para quem não me conhece, meu nome é André Baker, eu atualmente sou o chefe da Central do Imigrante de Videira. E normalmente quando eu falo isso, a pergunta que brota na cabeça da maioria das pessoas é o que faz esse setor, né? Ele é um setor responsável pela regularização documental e pela legalização da estadia dos imigrantes aqui no município de Videira, a nível federal e municipal. Quando eu saí do meu último emprego, trabalhava no escritório de advocacia, a então atual secretária de Saúde e Ação Social, quando essas duas eram uma secretaria só, me convidou para dar início ao projeto, que era só um projeto ainda, da Central do Imigrante. Né? Literalmente me entregaram uma pasta na mão e disseram, comece. Então, fui atrás da mobília, de escrever como é que ia ser o modus operandi do atendimento da Central, quais serviços iam ser oferecidos, quais não seriam. Esse setor, a Central do Imigrante, ela começou no dia 10 de maio de 2021, mas o projeto dela teve início em 2019. Tá? Os integrantes desse projeto eles tiveram algumas reuniões em 2019, porém o projeto entrou em stand-by quando começou a pandemia da Covid-19. Os responsáveis pelo projeto tiveram que dar atenção para esse setor, que era uma emergência, né, de saúde pública na época. Eu tenho muita alegria de dizer que eu estou lá desde o primeiro dia, desde o dia 001, e com certeza eu posso dizer que é um trabalho bem desafiador. Principalmente no começo, pela questão de toda mudança gera uma certa insegurança. Como é um setor novo, a gente não tinha aqui, nem tão perto, uma referência que a gente pudesse entrar em contato para ver como é que funcionava. Então, eu tive que criar tudo praticamente do zero. A Polícia Federal, que é o setor com o qual eu tenho contato, né, que o meu trabalho é realizado diretamente com a Polícia Federal, na parte de legalização e documentação migratória. Na época que a Central abriu, como era o finalzinho ali, na verdade, quase final de pandemia, a questão de agendamento para renovação de documentos também era um problema, porque não tinham vagas pela questão de não poder ter atendimento presencial, a questão do governo. Então a gente chegou a ter mais de 100 pessoas na fila para agendar, esperando vaga, né? Então o começo foi bem desafiador. Deixando um pouco a parte técnica de lado, eu gosto de falar da parte social, ética da Central do Imigrante. Tá? O meu trabalho ele é caracterizado principalmente pela tentativa, muitas vezes a gente consegue, de devolver dignidade para a população imigrante do município de Videira, por meio da documentação e do encaminhamento para as vagas de trabalho, tá? Assim como também encaminhar a população imigrante para os cursos de português e alertar sempre que tem disponibilidade do mesmo. Videira atualmente tem quase 2.300 imigrantes, uma porcentagem alta comparado a outros municípios. A gente só perde para Chapecó, que tem 15 mil. E é pensando nisso que eu trabalho sempre me questionando o que pode ser melhorado no setor, tá? Quais serviços podem ser melhorados, quais serviços podem ser deixados de ser oferecidos para que outros possam ser melhorados. Um exemplo que a Patrícia, né, comentou antes foi a naturalização, que no começo da Central era oferecido, a questão de passaporte também, e que a gente acabou tendo que deixar de lado esse serviço para poder melhorar outros, como autorização de residência, renovação de refúgio. Gosto também de tocar no assunto que a vida não é fácil para ninguém, a gente sabe disso. Mas a gente, como brasileiros, a gente ainda tem o privilégio de estar no nosso país. Tá? Por exemplo, quando eu preciso renovar a minha carteira de motorista, quando eu preciso pagar o IPVA do meu carro, eu sei onde. Eu posso não saber como é que funciona o processo, mas eu sei onde ir e eu sei que quando eu chegar lá vai ter uma pessoa responsável para me guiar no que fazer. Tá? Então, a vida não é fácil para ninguém, mas ela é mais difícil para certos grupos, incluindo os imigrantes. Começando, né, pela parte do valor da documentação. São duas taxas, uma para emissão do documento e outra
Eu digo que a taxa do atendimento, que é o valor do atendimento, o total de R$ 372,90. Tá? E criança paga, adulto paga, idoso paga. O serviço da central ele é efetivo, né, e ele é de acordo com os moldes da Polícia Federal. Então, eu tento trazer uma amostra da Polícia Federal para dentro do município, que ainda, esperamos que um dia, mas ainda não conta com Polícia Federal. Tá? Os imigrantes residentes em Videira são encaminhados para a Polícia Federal de Lages, que cuida da circunscrição. Aproveitando que a gente está em ambiente acadêmico, eu não poderia deixar de puxar a farinha do meu bolo, né, e comentar sobre a minha trajetória nessa área. Eu sou graduado em Direito aqui pela UNESC, pós-graduado em Relações Internacionais, e meu TCC, inclusive, eu tenho a felicidade de dizer que foi nessa área, sobre a dificuldade na obtenção migratória quanto aos imigrantes, né, porque, como eu mencionei antes, eu tinha saído de um escritório e tinha entrado na prefeitura e, a princípio, o meu tema, eu queria um tema que desafiasse, né, que fosse diferente do que eu já tinha visto. E quando eu comecei os trabalhos na Central de Imigrante, quando eu comecei a ver aquela realidade, ver a dificuldade, principalmente na época da pandemia, eu tive um clique. E opa, tem um assunto aqui. Inclusive, quando o pessoal vai procurar a Central de Imigrante para fazer uma pesquisa para TCC, fazer uma pesquisa para algum trabalho, eu fico muito feliz, porque não era um tema tão explorado até uns anos atrás. O que muitas pessoas sabiam sobre a onda migratória no Brasil era a questão do terremoto que teve no Haiti em 2010 e a vinda dos imigrantes para cá, para trabalhar na BRF. Muitas pessoas tinham isso na cabeça. E trabalhando na Central do Imigrante, a gente vê que tem várias situações, tem várias nacionalidades, tem 15 nacionalidades em Videira, cada uma com a sua história, cada país com a sua dificuldade. Aproveito também para dizer que muitas vezes a graduação, ela tem um grau de dificuldade, né? A gente fica meio perdido até certo ponto. Posso dizer que eu relacionei a minha graduação com o que eu faço hoje em dia na época do estágio. Na época que eu comecei a trabalhar, atender pessoas, né, com casos reais e que a gente pôde ter a satisfação de resolver problemas de verdade. Quando eu consegui ajudar a primeira pessoa, foi ali que eu vi sentido no que eu estava fazendo. Tá? Hoje em dia, essa é uma das coisas que eu trago para mim. Quando eu vejo um caso muito difícil de documentação migratória ou de violação do direito dos imigrantes, que eu consigo resolver de maneira efetiva e que depois vai vir um resultado bacana para a pessoa em si, isso é a parte gratificante de fazer o que eu faço. E isso é uma coisa que vocês vão carregar para a vida de todos vocês. Parece um papo clichê, né? Mas é isso que vocês vão carregar para a vida de vocês com o estágio, poder ajudar o outro. Por isso, para finalizar, eu digo que a minha missão enquanto responsável pela Central de Imigrantes, se eu pudesse elencar numa frase qual que é o serviço da Central, é entregar para essa população que já está numa situação tão vulnerável aquilo que lhes é de direito. E de quebra, ainda tornar isso um setor que virasse referência na região e no estado. Acho que da minha parte é isso, eu agradeço a atenção e boa noite.